bastante? Aí tira, Aí só dois. aí tira, aí não fazer um teste desse aí. Tá. Feijão. Mia, não mexe com ele, que vai. Olá, boa tarde. Eu sou Elizabeth, estou aqui com a Aline, que é a nossa entrevistada de hoje. E para iniciar as baterias de entrevista, eu vou perguntar para ti, se apresentar, o teu nome, a tua idade, quanto filho que você tem atualmente, sua fonte de renda. A tua voz vai sair na entrevista? Porque Isso tu tá não- sem microfone. Não é para sair do tempo. Só Ah, tá. Eu me chamo Anne Moraes e eu tenho 28 anos, sou mãe da Lia e do Emanuel. Ambos são diagnosticados, o Emanuel é diagnosticado com TEA, TDAH, e a Lia é diagnosticada com TOD, DI e TDAH também. DI, no caso, seria a deficiência intelectual leve. assim, atualmente, qual é a tua fonte de renda? Eu sou filmmaker mobile. Antes eu não tinha fonte de renda, né? Há um ano surgiu essa profissão na minha vida e hoje eu sou filmmaker mobile, é isso que eu faço para sobreviver. Certo. E assim, como foi o momento quando tu recebeste os diagnósticos, tanto da Lia e do teu outro filho, assim? Olha, do Emanuel foi bem cedo, né? Que eu comecei a investigação, mas o laudo demorou um pouquinho, porque para receber um laudo hoje em dia no SUS é um pouco complicado. Mas da Lia, quando eu recebi o laudo do Emanuel, como eles iam, eu ia com os dois para consulta, né? Que não tinha onde deixar. Então o médico automaticamente identificou nela também, né? Essa questão de ser uma criança mais operativa, a dificuldade de atenção, não parava quieta, então ele acabou diagnosticando ela também, no meio do processo de diagnóstico do Emanuel. Mas a gente começou as investigações lá quando ele tinha 3 anos, aí a gente foi fazer os exames, fizemos BERA, fizemos tomografia, vários exames especializados, né? O TEA em si, ele não sai em nenhum desses exames. Esses exames os médicos passam para descartar outras comorbidades. Mas ele fez tudinho esses exames e no final a equipe multidisciplinar de psicólogo, fono e neuro fechou o diagnóstico em TEA e TDAH. Há quanto tempo, mais ou menos? O laudo dele, deixa eu lembrar, acho que foi em 2022 ou 2021. Aí nessa época tu ainda estavas com o pai dele, estavam separados, como é que estava a tua situação? Ainda estava com o genitor. E aí, assim, após o diagnóstico, quanto tempo depois veio o processo de separação? Conta um pouco como foi esse processo. Olha, ele recebeu o diagnóstico, né, e a gente se separou no primeiro dia do ano de 2024, porque eu descobri a infidelidade dele no último dia do ano de 2023, então no primeiro dia do ano de 2024 eu resolvi ir embora de casa, né, com os meus filhos. E eu creio que o diagnóstico do meu filho mais velho foi essa data mais ou menos, eu acho, 2021, 2022. Então não demorou muito no pós-diagnóstico, né, para ver essa separação. Aí desde então, tu não teve rede de apoio, como foi, assim? Porque hoje tu falaste, né, acompanhando as redes sociais, que tu moras com teu pai, né, e hoje ele é tua rede de apoio. Mas antes, como era, assim, a tua rotina com teus filhos? Olha, pra falar a verdade, o meu pai, ele sempre foi assim na dele, né, e a minha mãe, ela mora em outro município, então realmente a primeira infância das crianças foi tudo eu. Essa fase de terapia, de busca de diagnóstico, minha mãe me ajudou em alguns momentos e em outros momentos eu ia sozinha, porque o genitor trabalhava. Então eu tinha que ir sozinha para consultas, para terapia, levava um no colo, o outro ele sempre foi muito assim agitado e ele se desorganizava muito nos ônibus, né? Principalmente em transporte público, até hoje ele é assim. E
foi um pouco difícil essa questão, porque realmente aí eu estava só mesmo, né? O genitor, ele até que eu nem estava comigo, ele fazia a parte dele. Ele parou de fazer quando ele se deixou. Mas quando ele estava comigo, ele me ajudava nessas questões, mas assim, ele não podia estar 100% porque ele também trabalhava, né? Então eu realmente tinha que ir sozinha, resolver as coisas com as crianças sozinha. Então, assim, só para nos localizar em período, você está separada há quanto tempo? Ele, desde 2024. Então, desde 2026. Desde 2024, a sua rotina antes, no caso, era só você e seus filhos. Isso. Certo. E assim, os teus filhos, eles têm algum tipo de relação com o genitor atualmente? Como é que é essa relação deles? Infelizmente não, digo infelizmente com muito pesar, porque a todo custo eu queria que eles tivessem essa relação com o genitor. Eu queria sim que eles tivessem esse convívio, principalmente aos finais de semana, né, que ele é determinado. Mas ele não fez questão. Ele sempre falava assim, eu não vou ficar aqui para tu não sair. Eu não vou ficar aqui para tu não sair por aí, não curtir, não sei o que, ele usava esses termos, né? E sendo que eu falei para ele, cara, não é por mim, é pelos teus filhos. Né? Lógico que a gente quer descansar um pouquinho, né? Quando o genitor ele pega, a mãe acaba que descansa um pouco. Mas assim, nem era tanta coisa dos meus filhos. E ele, assim, ele pegou algumas vezes com muito custo. Ele, tipo assim, ele pegava o horário lá, era 8 da noite de um sábado. E devolver no 8 da manhã no outro dia. Ele, exatamente, ele estava aqui, né? O meu pai levava ali no campo, lá do com vocês. Eu levava os meninos com ele 8 da noite. No outro dia, 8 da manhã, em ponta, ele estava lá. Todos os meninos, tipo assim, era um fardo. Entendeu? Ele não queria. E as poucas vezes que ele pegou, ele brigou, ficou botando coisa na cabeça do meu filho ele lá em crise. Então, realmente é uma relação extremamente conturbada das crianças, ele com as crianças. Entendi. E assim, houve algum momento que eles usavam teus filhos para te atingir, para te ameaçar, para chegar até ti, assim, teve esse momento? Com certeza absoluta. Ele, principalmente quando eu o denunciei, que ele me perseguiu lá no outro município que eu estava morando antes de eu retornar para o Belém. Ele foi lá, né, me perseguiu, e eu já estava com esse meu outro namorado, que eu estou até hoje. Eu estava, acho que depois de 3 meses de relacionamento, quase 3 meses eu conheci ele, de término, né? Aí, quando ele soube que eu estava namorando, ele começou a me seguir pra lá. Aí eu denunciei ele, né, por perseguição, consegui a medida protetiva. E quando eu consegui a medida protetiva, ele ficou com ódio. Porque ele falava que eu queria prejudicar ele, sendo que eu falava pra ele não ir lá, pra ele não me seguir. Ele continuava indo lá, ele continuava rondando, ele ia na escola das crianças, ele se apresentava como pai, as professoras desesperadas, porque lá ninguém me conhecia. E, consequentemente, ninguém conhecia ele. Então, os professores vinham e falavam, olha, veio um homem falar que é pai dele, que queria entrar, a gente não deixou entrar. Então, foi uma situação bem difícil, esse momento que eu vivi lá. E ele com tudo assim, né, nesse coisa de querer, o espírito de briga mesmo, sabe? De querer brigar comigo, de querer arrancar alguma brecha. Aí ele levava os meninos pra casa dele, aí ele colocava as coisas na cabeça das crianças e as crianças, ele levou no IML, os corpos de delito, pros meus filhos. Tudo pra, tipo assim, pra dar o troco da medida protetiva, né? E as crianças passaram no corpo de delito, porque eu não faço maus tratos com meus filhos, né? Aí ele usando essas inúmeras situações. E quando as crianças vinham lá na casa dele, eles vinham e falavam, meu pai ficou perguntando da senhora, se a senhora está namorando, se a senhora não sei o que mais, ficava jogando os meus filhos contra mim. Falava que, vê se tu fica de coisa na tua mãe, não sei o que, pra ela não gastar dinheiro com macho, entendeu? E teus filhos têm quantos anos, assim? Na época, anos? Ele tinha, acho que ele fez 10, mais 2, eu acho que ele ia fazer 8 anos. E essa daqui, eu acho que ela ia fazer 6 ou 5, não lembro. E hoje tu recebe algum tipo de apoio financeiro do genitor? Recebe pensão? Como é? Ele mandava, antes, chega até, não tem um de rir, mas ele mandava assim, um mês, R$50, R$70.
Aí no outro mês ele mandava o restante do valor subsequente ao mês anterior. Ele ia mandando assim parcelado. Mês de junho ele pagava o mês de maio, o mês de fevereiro, que ainda estava devendo. E assim ele ia. E ele se instalava na brecha de que, independente como você der, de 50, de 20, de 30, de 10 reais, portanto que feche o mês, né? E você dê o valor, que no caso se eu não me engano, é 400 reais. Isso estipulado por lei. Por lei. Foi todo um processo. Foi todo o processo, toda a documentação, tem prints, tem de todo o processo nosso, que foi um divórcio litigioso, porque ele também não queria me dar o divórcio. Ele não quis fazer nada nenhuma relação com esse homem foi amigável. Todos os momentos que eu precisei resolver algo foi essa forma assim, turbulenta, judicial. Com ele não dá para se resolver. E eu não queria ter que procurar justiça, eu não queria ter que. Como eu falar para ele, cara, bora resolver. A gente passou 10 anos casado. Bora resolver, dá para resolver aqui entre nós. Eu não quero ir para a justiça, eu não quero te denunciar por falta de pensão, por isso, por aquilo. Vamos resolver nós. Quando terminou a medida protetiva, eu tentei, eu não renovei a medida. Aqui eu tinha feito lá no outro município, eu não renovei. Então, ele não falava que não sei o que mais, enfim, entendeu? E é tudo estipulado por lei. Ele dava, assim, até então, 50 reais, 70, quando eu morava por aqui com Belém. E ele parou de dar desde meados de agosto do ano passado. Não tenho certeza exatamente se foi o mês de agosto, mas foi entre esses meses, assim, agosto, setembro, não lembro qual foi o último mês que ele deu, mas ele não dá desde o ano passado. R$1, nada, e agora ele se mudou para Santa Catarina, diz ele, que eu também não tenho certeza se ele mora para lá, porque ele mente, ele se esconde da justiça. E até então ele ainda falava com meu pai, porque eu tenho medida protetiva ativa, e a minha medida protetiva é até quando eu quiser, só eu que posso dizer, não quero mais ter medida contra ele, porque o juiz, por conta de já ter tido essas renovações de medidas contra ele, o juiz determinou meio que vitalícia. Então eu tenho até eu querer a medida protetiva contra ele. E por conta disso, meu pai e a minha mãe são os mediadores entre as crianças e ele, né? A relação das crianças com ele. E até o meu pai, ele bloqueou meu pai, bloqueou minha mãe. Aí agora, com a repercussão, né, do vídeo, ele desbloqueou, lógico, e mandou uma mensagem falando para eu paralisar a imagem dele, sendo que eu em nenhum momento do vídeo mostrei nada sobre ele, nem citei o nome dele, só falei, pai, estou voltando para casa, preciso de ajuda, só falei sobre mim, a história sobre mim e sobre os meus filhos, que de fato aconteceu. Aí ele queria que eu tirasse o vídeo, que não sei o que mais. Aí eu falei, é engraçado que tu não mandasses mensagens no mensagem dos teus filhos, tu não manda, tu bloqueia os meus pais, tu bloqueia parentes, bloqueia todo mundo, para não, justamente para eu, entre aspas, não ir atrás dele por conta das crianças, entendeu? Eu parei de ir mesmo, porque se ausenta eu parei, esqueci mesmo, entendeu? E quando as crianças perguntam pelo pai, assim, como é que tu lida com a situação? Olha, é muito raro elas perguntarem. Hoje em dia? Hoje em dia é muito raro. Antes de eu vir aqui pro meu pai, elas ainda tinham assim, esse negócio de papai, não sei o que mais, sabe? Agora não, agora assim, como meu filho tem terra e ela também tem o dele, a questão cognitiva deles é muito assim. Se eles tiverem, se você vir todo dia na minha casa, aí vem 2, 3 dias, 4, no outro dia ela vai, mãe, aquela menina que estava aqui, ela vai lembrar de ti. Se tu passares 1 ou 2 semanas sem vir aqui em casa, ela meio que vai esquecendo. Ela vai, sabe, deixando aquilo ali de lado, nas realizações dela. E hoje em dia eles têm isso. Eles não perguntam. É muito raro, assim, um momento que eles perguntam. E é assim, do nada. Aí, tipo, isso aqui é o papai. Aí depois eles já mudam de assunto, eles mesmos. E eu não demonizei o pai deles, pelo contrário, sabe? Eu queria muito ter essa relação com eles, do pai. E infelizmente ele mesmo se absteve disso. Eu tenho provas, eu indo lá na frente da casa dele, sabe, lá atrás, pega teus filhos, por favor, teus filhos querem te ver, o Manuel tem crise, a Lia tem crise, e ele, não dá, não quer, que vai sair, não sei o que mais, eu não vou ficar com os filhos para te curtir.
E assim, tu falaste que quando pós-separação, né, tu simplesmente saiu da tua casa, né? E tu foste morar onde? Em quem? Assim? Com a minha mãe em Benevides. Sim. Aí foi lá nessa época que ela te deu esse apoio. Isso, ela me deu esse apoio lá. E eu fiquei morando pra lá. Só que eu sentia muita falta daqui de Belém. E também a minha relação com a minha mãe, ela é assim, ela gosta muito de controlar algumas coisas, né? E eu não gostava, eu me mudava, só que às vezes lá a questão de moradia é muito assim, tipo, por favor, na casa de alguém, aí a pessoa vende a casa contigo dentro, proprietário. E venderam 3 vezes casa lá por vender. Foi que eu mandei essa mensagem pro pai justamente do print, que eu falei, pai, nunca mais tô aguentando. Aí ele falou, vem pra casa, tu tem casa, vem pra tua casa, aqui é minha casa, aqui é a tua casa, vem pra casa. E eu morei lá um período de 1 ano, exatamente 1 ano. Eu fui em janeiro de 2000, no primeiro dia, né, do ano que eu falei contigo, eu mudei, que eu mudei. E quase no penúltimo dia do ano eu retornei pra Belém, peguei minhas coisas. Apesar de tu ter tido o apoio da tua mãe, assim, quais foram os desafios de ser mãe solo durante todo esse tempo, né? Porque, de certa forma, o apoio, ele é parcial, né? Ele não é completo. Então, quais foram os desafios, assim? E qual foi o momento desesperador na tua vida que te marcou? Assim, que é uma memória que não vai apagar da tua mente, assim, sendo mãe solo, uma mãe antiga. Olha, eu também não queria te falar, porque eu tenho um vídeo, né? Foi justamente no dia que a gente tinha terminado a medida protetiva, eu já estava lá em Benevides, que eu morava em Belém. E ele aceitou tudo dia com a minha mãe, que ele ia buscar meus filhos, que ele ia lá na parada, lá próxima, a mãe ia deixar ele na parada, né? Tava conversando com ele. Quando deu o dia e a hora exata, ele não apareceu. Nesse momento desencadeou uma crise tão grande no meu filho, que ele começou a se bater na parede. Eu nem consigo olhar aquele vídeo direito, porque ele fica se batendo na cama, ele fica querendo mesmo se automutilar. De tanta a crise fortíssima, porque os autistas eles têm essa rigidez. Se tu falares com uma criança com neurodivergente, eu acho que nem precisa ser só autista, qualquer criança que tem essa rigidez cognitiva. Hoje de tarde tu vai tomar um sorvete. Cara, tu tem que levar ele para tomar um sorvete, porque senão aquela criança ela vai ficar com aquilo, ela se prepara, eles trabalham com previsibilidade. E naquele momento quebrou o mundo do meu filho, que ele não apareceu. E ele falou que ele não ia, que não sei o que mais, que ele estava mordido com a minha cara. Então ele fez só de graça, fingiu que ia, e na hora não apareceu lá, ainda mandou mensagem fazendo deboche de mim pra minha mãe, né? Eu não falei, no momento eu falava com ele diretamente, eu falei só no começo, depois foi tudo tratado com os meus pais. E eu fiquei com muita raiva, não foi naquele justo dia que eu decidi, eu falei, não, eu não vou ficar mendigando amor para os meus filhos, eu não vou ficar correndo atrás desse homem que ele buscar meus filhos. Quarta, que eu quero descansar um pouco mais, ok, que vai ser mais pesado para mim, que eu vou pegar o negócio tudo para mim e vou jogar no meu peito. Mas eu não quero mais mendigar a atenção de outra pessoa, meus filhos merecem, eles merecem um amor completo e eu tenho esse amor para dar. Foi justamente nesse dia que mais me marcou, assim. Ele foi um clique que deu, a gente não precisa dele. Se ele quiser estar presente, não vou proibi-lo, porém ele não vai ser o foco principal das nossas vidas, nem na vida dos meus filhos. Eu vou preencher isso aqui, entendeu? Nesse dia que eu tomei essa decisão de deixar ele livre dessa obrigação de pegar os filhos. E hoje, assim, como é a tua rotina com os teus filhos? Olha, assim, que é a maternidade solo, né? O conceito de maternidade solo é as obrigações que uma mãe faz sozinha. Uma mãe pode ser solo até mesmo casada. A maternidade solo, os termos maternidade solo, tanto é que no meu perfil eu uso, né? Por isso que eu tenho propriedade para falar. Maternidade solo é uma coisa, mãe solteira é outra. Eu não sou mãe solteira porque eu namoro. Porém, eu sou mãe solo porque eu não tenho uma ajuda genitor zero para criar os filhos. Então, eu sou mãe solo. Se ele desse esse suporte, eu não seria mãe solo. Eu seria só mãe atípica. Então, essa maternidade solo que eu vivencio na pele todos os dias é um pouco difícil, porque, como eu disse para você na entrevista no off, né?
às vezes eu quero descansar, sabe? Às vezes eu quero ser eu um pouco, sem rótulos, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que ser mãe todos os dias, não tenho escolha. Os pais, os homens, eles têm escolha de não ser pai. A mulher engravidou, a gente vê aí milhões e milhões de casos, não só no Brasil, no mundo todo, de homens que abortam diariamente seus filhos, que se abstêm de obrigações, até mesmo homens casados. Do aeroporto. Aí só retoma um pouco antes, ou se tu quiser reiniciar é até melhor. Tá. Então a gente vê isso diariamente. Milhões de mães solos, milhões de mães solteiras, de mães, de mulheres, até mesmo de avós, né, que pegam essa obrigação de mulher, a mulher em si, o gênero todo, abrange tudo. A responsável pela criação da criança sozinha. É uma vida de mão única, não tem ajuda, não tem apoio, é uma estrada solitária. Então hoje em dia eu enfrento muito isso, porque olha, meu pai não está aqui em casa. Meu pai ele me ajuda até certo ponto. A minha mãe, ela mora muito longe, se ela morasse perto, aí eu poderia me dar o luxo de ter essa vida integral. Mas é só eu, o meu namorado também me ajuda, né, algumas coisas. Então, mas assim, obrigações, levar a terapia, levar para o balé, futebol, meus filhos fazem muitas atividades, né, por conta dos transtornos. Terapia ABA, na escola, eu já tenho uma reunião agora na escola, então no meio disso tudo eu tento conciliar a minha vida como filmmaking, a minha vida como mulher, eu tento ser amiga das minhas amigas, eu tenho que ser eu em alguns momentos, e é uma coisa muito difícil de equilibrar ao mesmo tempo, sabe? Falar sobre a amizade, né? E aí eu não restringo minha pergunta apenas sobre a amizade. Mas quando tu passou a ser mãe, tu viveu uma vida sozinha, assim? Tu sentiu que tu perdeu pessoas? Como foi assim, a maternidade, assim, pra te descoberto do sou mãe e agora minha vida vai mudar? Sim, mudou muito, drasticamente. Eu tinha uma amiga que a gente era muito amiga, né? Mas depois da maternidade, eu não tenho mais contato com ela. Eu acredito também que são ciclos, sabe? Eu não guardo mágoas, por quê? Porque hoje eu não consigo dar atenção para todo mundo na minha vida. Eu não consigo, tipo, você estuda, você é uma jovem estudante, você deve ter milhões de coisas para fazer. Se tu fizer estágio, então piorou. Então, tu tenta viver uma vida social, se tu fores da igreja, tu tenta ir pra igreja. Se tu tenta curtir ali no barzinho, se tu não for com um amigo, então é muita coisa. Às vezes a gente não consegue, sabe? Eu tenho muito esse senso também, a gente não consegue incluir as pessoas naquele momento atual da nossa vida, porque nós estamos vivendo uma outra vibe, um outro momento, né? E tá tudo bem. Mas eu perdi sim, pessoas que eu não tenho mágoa. Mas em contrapartida eu ganhei amigas que também são mães. E aí que entra aquela questão de ciclo, né? Elas são mães, então a gente está naquele mesmo ninho, gente. A gente só se encontra para falar de filho. Porque papagaio, E é só isso. Aí a gente se encontra, desabafa e volta para casa leve, feliz, com pessoas que nos entendem, que entendem daquela nossa rotina. Então eu perdi sim, mas também eu encontrei pessoas dentro da minha nova realidade que me entende, e eu tenho amizades longuíssimas, de 10 anos para frente, entendeu? Quando eu estava gestante. Sim, e assim, qual é a carga mais pesada? É a psicológica, é a física, é a financeira? Com certeza a psicológica e a física. A financeira nem tanto, porque, gente, a gente é pobre, mas a gente assim, consegue, não sei como a gente consegue, mas a gente consegue todo dia ter um feijão, ter um arroz, uma mistura em casa. Então, assim, a gente consegue, a gente vai conseguir criar aquela criança, entendeu? Mas, assim, a carga psicológica não tem dinheiro que pague. Tem mulheres que têm milhões de babás e mesmo assim estão vivendo uma depressão pós-parto. E mesmo assim estão vivendo um luto da sua personalidade, do seu eu que morreu para vir uma nova pessoa, para renascer. Então, sim, o dano psicológico, a carga psicológica e, consequentemente, o físico, porque a gente se cansa fazendo as coisas, cuidando de criança sozinho,
é o que mais me pega atualmente, é o isso, porque o financeiro a gente consegue, a gente trabalha, a gente arranja uma coisa, a gente consegue. Assim, nas perguntas que tu me... Nas respostas, na verdade, que tu me encaminhaste, tu fala sobre a justiça, né? Eu te perguntei assim, se tu acredita que a justiça ela contribua para esse aborto paternal, né? Com certeza, com certeza. Quando eu fui dar entrada na multa que eu falei para você, do abandono sócio-afetivo, existe essa multa na lei. Ô, dá para pegar o Emanuel? Pode retornar. Com certeza existe, porque quando eu fui dar entrada naquela multa que eu falei para você, do abandono sócio-afetivo, cara, os juízes eles não queriam. Eu fui lá, na época eu morava lá na defensoria, eu morava lá em Berenice, então eu fui na defensoria de lá. Fui na parte da defensoria. Aí o homem papapá, porque não sei o que, será que é necessário? Porque tá, eu vou te mandar aqui pro fórum, como fora, lá perto, eu fui andando lá pro fórum. Ah, porque não sei o que, você tem que ver. E em uma sala cheia de homens, estagiários, e o juiz, homem. Uma moça só tinha lá que era, eu acho que a secretária, ou não sei, a pessoa que estava escrevendo as coisas. Só. Cheio de homem. Sabe, um homem totalmente misógino, totalmente ali falando, sabe, sobre não sei o quê, porque, tem que ver, tem que ver, né, minha senhora, porque tem mãe também que fica querendo encrencar com o homem, que fica, essas coisas. Eu só não tenho uma gravação, porque na hora que eu entrei lá, eles pediram para eu colocar o celular no negocinho, lá que fica na frente da sala, então eu não tive como gravar, mas era meu sonho eu entrar ali com um gravador para me gravar as falas daquele homem, totalmente misógino. E eu falei, não senhor, eu conheço o meu direito e eu quero sim processá-lo por abandono sócio-afetivo, porque ele não pode ficar impune de se abster da criação dos filhos dele, de se abster dos filhos que estão tendo danos psicológicos, foi na época que os meus filhos estavam em crise mesmo severa. Então eu quero que ele sofra a punição da forma devida, porque ele está descumprindo uma ordem judicial de visitação, que nessa época já tinha sido, todo o processo já tinha se dado o trâmite, já tinha feito a questão da pensão, já tinha tudo sido estabelecido, visitação, pensão, tudo, os pingos existem. Então ele não estava cumprindo. Então não é certo a pessoa não cumprir e ficar impune, né? Ele está cometendo um crime. Aí ele tentou todo custo me convencer, ele não conseguiu me convencer. Ele deu entrada a desistir do processo de abandono sócio-afetivo. Consegui dar entrada, mas ele deu, eu acho que ele só copiou e colou, que ele colocou como se eu estivesse abandonando os meninos sócio-afetivamente e ele morasse com o pai. Ele colocou tudo errado. Na hora. Ele colocou tudo errado. E tanto é que eu tive que desistir do processo, porque não tinha como fazer a errata no processo. E só dando entrada de novo, e eu não estava conseguindo dar entrada de novo. Entendeu? Então, esse processo de abandono sócio-afetivo eu tive que desistir. E ele ia ser multado em 10 mil reais. Ele ia ser multado em R$ 1.000 por cada dia. Não, mais de 10 mil reais. Ele ia ser multado não sei quanto em cada dia que ele não cumpriu a visitação. E a cada dia que ele não cumprisse. Não, porque teve que fazer o trâmite lá de novo. Tanto é que eu tive que assinar um documento de desistência. Eu dei muito errado nesse dia. Porque eles não queriam refazer o processo. Aí, como eu estava assim, muito cansada de vários processos, eu tive processo contra ele, contra ameaça, de ameaça lá na minha residência, lá no outro município. Tem esse processo de medida protetiva e a da guarda. Então, como eu estava muito cansada desse negócio de estar andando para lá e para cá, só larguei de mão, sabe, essa questão do abandono sócio-afetivo, não os outros processos. E nem foi pelo financeiro, foi para, tipo, você precisa passar com certeza, com as crianças. Com certeza, e também para ele cabe si, entendeu? Tipo assim, a justiça existe. Eu não vou ficar assim, ter obrigação com os meus filhos e sair por isso mesmo. Porque não é justo só uma pessoa cuidar. Não é justo o trabalho que eu faço. Eu trabalho muito com os meus filhos sozinho, dia e noite mesmo, sabe?
Faz uns 3 meses que eu consegui, com a minha profissão, pagar a minha tia, mas também não é todo dia que eu deixo, é só um período. Por exemplo, eu deixo pela manhã, de tarde eu vou para a escola, aí os meus serviços geralmente terminam esse horário, no manhã eu já faço, pego eles na escola e venho para casa. Então é realmente nem por lazer. Eu deixo eles lá só para eu conseguir trabalhar. Entendeu? Porque o lazer, assim mesmo, quando o papai está por aqui, até isso eu não gosto de sobrecarregar meu pai, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito assim, essa questão de não querer incomodar os outros, sabe? Eu não gosto de incomodá-los com as crianças mesmo. Aí eu até evito deixar com eles, mais que eles estão dormindo, pai, os meninos estão dormindo, estou saindo, só vai ficar aqui em casa, posso ir, pode, tá? Aí a gente sai. Mas isso assim, eu saio muito olhando o tempo todo no celular, para vocês também, eu não consigo descansar, entendeu? E aí, quando tu decidiste vir pra cá, pra casa do teu pai falou, pode voltar porque você em casa. E como foi assim, receber e saber que tu tinhas um lugar pra voltar? Cara, foi muito incrível, porque eu ainda não tinha visto a cidade do meu pai. Como eu falei pra você, quando eu morava aqui no bairro, o meu pai, ele tinha as obrigações dele, eu vim aqui, né, ele sempre teve esse carinho, assim, comigo, de mandar filha, te amo. Eu fui até pesquisar no WhatsApp quantas vezes aparece, né, apareceu um monte de vezes lá, te amo. Tanto que ele me manda isso porque eu já troquei de WhatsApp, então eu perdi as outras conversas. Então ele é esse ser humano, assim, principalmente comigo. Eu canto, ele toca. Então a gente tem essa ligação desde criança. Eu saía com ele desde criancinha para cantar por aí. E hoje em dia ele faz isso com meu filho, né? Ele sai com meu filho para a igreja. E a gente sempre teve essa conexão a mais do que com a minha mãe. Eu e meu pai, tipo assim, meu primeiro namoradinho, que teve meu pai. O pai gosta de fulano. Tipo, coisas que eu fiz primeira vez na vida. Pai, eu andei de bicicleta, contei com meu pai. Quando eu comecei a namorar com o genitor, né? Contei com meu pai. Então, tipo assim, tudo era meu pai. Porque a gente morou um pouco com a minha mãe quando eles se divorciaram, mas depois a gente veio morar tipo 1 ano só com a minha mãe, depois já veio morar com o nosso pai. Então ele terminou de criar a gente, por toda aquela parte ali de criança, né, pra frente. O meu pai, eu e minha irmã, ele criando a gente. Então a gente decidiu vir pra cá, né, pra casa dele. Então, quando ele falou isso, eu fiquei assim, será? Eu não quero incomodar o senhor, não quero ser um peso, sabe, aí e tal. O senhor tem sua paz, os meninos eles são barulhentos, né? Eles se incomodam, vai ter que mudar. Tinha coisas ali na sala, ele me deu hack, ele me deu aqueles negocinho que põe no hack, ele te deu fim, porque as crianças estavam mexendo. Então, tudo isso ele adaptou a casa dele para receber os netos, né? E eu me emocionei muito, tanto é que eu ficava gravando, mas eu não criava conteúdo nessa época que eu estava gravando. Eu sempre gostei, né? Uma maneira de registrar. Assim, minha linguagem do amor, uma das minhas linguagens do amor é essa, é registrar. Então tudo que eu tô batendo foto, às vezes nem posto, mas eu gosto de ter ali pra mim, às vezes quando eu tô vi coisando na galeria, eu gostei desse momento, eu revivo de novo. Então, para mim foi algo muito assim surpreendente vê-lo se transformando nesse avô. Novamente, ver o mesmo cuidado que ele teve comigo com a minha irmã, esse amor se multiplicando e transbordando nos meus filhos. Foi algo mesmo muito, muito impactante para mim. E aí, esse registro desse momento, essa linguagem de amor que é registrar, foi para as redes sociais, né? E assim, como foi esse passo de ser uma influencer com mais de 100 mil seguidores no teu Instagram? Assim, o que foi muito decisivo assim, na tua vida para dizer, a partir de agora eu vou mostrar minha maternidade, minha realidade na internet? Mana, é algo assim surreal, porque o meu perfil há 1 ano e meio atrás era privado. Deus me livre, a minha amiga era influencer, Deus me livre abrir o perfil. Eu falava, eu não quero, ela me postava, e como a gente muito tem essa conexão, que eu te falei, aquela minha amiga, que ela se tornou depois da maternidade, então a gente é sempre quase irmã. A gente tava falando uma coisa, a gente fala juntas. Então a gente é muito amiga mesmo, assim. Sempre que eu posso, no dia, eu vou tomar café na casa dela, ela mora ali na outra rua. São coisas assim, entendeu? Tipo assim, a gente é muito próxima. Então eu vinha de lá de Benevides, eu ficava no final de semana aqui no meu pai, né? Só pra passar o final de semana. Aí a gente saía com as crianças, mas ela falava, mano, o Emanuel é muito engraçado, né? O filho dele é muito autêntico.
grava Emanuel, coloca o Emanuel. Eu falava, ai não, ixi, o pessoal vai ficar vendo a minha vida. Ixi, Deus me livre, esse povo aqui do bairro, ai, ainda mais que eu de você, que morar para outro lugar. Ai, eu não quero mais esse povo daqui que só vendo a minha vida. Eu tinha tirado todo mundo que mora no bairro do meu Instagram. Entendeu? Eu não queria ver ninguém, eu não queria postar da minha vida no meu Instagram e era privado. Porque eu não queria que as pessoas tivessem notícia. Ai, como é que ela tá, cara, assim, eu tinha isso comigo. E hoje em dia eu tenho que postar, tipo, já virou, às vezes até dou uma sumida, meus seguidores falam, mana, tu some. Porque eu ainda tô me adaptando, gente, ainda tô ainda bebê ainda na influência, porque é algo muito surpreendente pra mim. Eu tenho vídeos aí do meu filho, né, com várias curtidas, os vídeos dele tem muitas curtidas. Então é algo mesmo surreal pra mim, assim, que eu não acredito que tá acontecendo e que eu consigo fazer com que as pessoas se identifiquem, milhões de pessoas, em vários vídeos. Se você for rolar lá no feed, tem muitos vídeos com muitas curtidas, muitas visualizações. E eu não sei te falar, às vezes a ideia vem, eu vejo eles fazendo uma coisa do dia a dia e eu falo, ah, eu vou falar sobre isso no Instagram, quando eu vejo, boom, um monte de curtida. E assim, para finalizar, o que assim tu gostaria, que mensagem, qual é o teu propósito nas redes sociais, o que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre a maternidade solo, sobre a maternidade ativa? Olha, uma mensagem, eu não sei, assim, mas sobre um lema que eu levo pra mim, assim, que eu sempre vou levar, como eu digo pro meu namorado, assim, eu tô com você hoje, eu amo muito você, mas no dia que você fizer algo que eu não gosto, eu posso ir embora. Então, é isso. Sempre você vai poder ir embora. Isso não é só sobre relacionamento, isso é sobre lugares, sobre relacionamento tóxico com famílias, com mãe, com pai ou com parentes. Ah, é uma pessoa, um relacionamento tóxico com amizade. Então, você sempre vai poder ir embora. A sua vida é um livro que você está escrevendo e você pode escrevê-lo diariamente. Você pode escrever o que você quiser, você tem noção disso? Você pode ser o que você quiser. Você é essa pessoa hoje, ela não quer mais ser isso. Você pode escrever o seu novo capítulo. Então é isso, sempre você vai poder ir e sempre você vai poder recomeçar. Esse é o meu lema de vida. Recomeços. Eu vou poder recomeçar quantas vezes eu quiser. Enquanto a vida, a esperança, e enquanto a esperança eu vou conseguir lutar pelo que eu quero, pelo que eu amo, pelo aquilo que me faz respirar, me faz viver. Que é? Que a gente faz? O que motiva, não, atualmente as crianças, né? Dar o melhor para eles, estar bem financeiramente, psicologicamente, muito importante, para conseguir ser a melhor mãe, a melhor versão que eu puder para eles dois, né? E, consequentemente, eu sendo uma versão de boa mãe, eu vou ser uma boa versão de ser humano, uma boa versão para mim também, como pessoa e como mulher. Eu acabei esquecendo de perguntar, eu falei que essa seria a última, realmente era a última, esse só é um adendo. Mas, assim, tu achas que tu se perdeu em algum momento, assim, de dizer, cara, quem eu sou? Chegou o momento de chegar na experiência, meu Deus, quem eu sou, quem eu serei, e aí você falou, não, mas eu tô aqui com um propósito, assim, como foi que tu lidou com isso, como foi que tu passou por essas fases, porque são fases, não é uma linha tênue. Eu vou falar isso, a vida ela não é uma linha tênue, então há fases que a gente realmente está mais, dependendo da situação, da situação da vida. Então sim, já chegou momentos que eu me perdi dentro da maternidade, principalmente nesse período de laudo, né, que foi a primeira parte que eu me perdi foi ali. Eu tive que ser uma nova lei, aprender sobre utero, estudar. Naquela época a gente não tinha assim, internet acessível como é hoje, negócio de Wi-Fi, essas coisas não eram dados. E tu entrava no Facebook, mano, comia toda a tua idade. Tu entrava no Google, via no site. Então eu lembro assim, uma cena de eu indo no site, caçando o que é autismo, não sei o que mais, isso, achando poucas coisas, sabe? Né? Que assim, há 10 anos atrás, gente, era tudo mato. Então as coisas não eram tão palpáveis, né?
Aí eu lembro dessas cenas, assim, alguns anos atrás, eu indo, ensaio e tudo mais, então aquilo foi o primeiro momento que me perdi. E no segundo momento foi justamente nessa parte que eu fui, também no vídeos, e lá não morei só com a minha mãe, eu me mudei cerca de quase 6 vezes, porque eu morei com a minha mãe no primeiro mês e depois eu me mudei, né, porque eu queria ficar só com os meus filhos. Então, nesses períodos que eu estive só com eles, foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha ficado só com eles, né. Depois que eu conheci meu namorado, imagina se a gente não morava junto, ele era só meu namorado, então e tudo era eu pra resolver. Então eu me via assim, cara, tudo sou eu, quem eu sou, o que eu tô fazendo. Foi bem difícil para eu me reencontrar novamente nesse período. Foi o período que eu me perdi, aí que justamente aquilo que você falou, eu olhei e falei, não, eu vou conseguir, eu sou forte, eu preciso de muita coisa, aí eu fui me reconectando novamente comigo mesmo, né? Mas foi um período difícil. Perfeito, acho que temos